Irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Ronildo, da Igreja Chamas do Avivamento. Este é o nosso programa Clássicos da Escola Bíblica Dominical, apresentado por mim aqui neste canal do YouTube e também no Facebook, de segunda a sexta-feira, às 15 horas da tarde. Que Deus abençoe você e a sua família. Este nosso programa tem por objetivo edificar vidas, falar a verdade, falar do amor de Cristo, relembrando aí, por meio das lições passadas de nossa escola bíblica dominical. São clássicos que falaram aos corações, que continuam falando, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para falar ao coração do homem, discernir os nossos pensamentos. Louvamos a Deus pela escola bíblica dominical, a melhor escola que trabalha formando o caráter cristão. Que coisa gloriosa! Seja você, meu amado irmão, minha amada irmã, um participante assíduo da escola bíblica dominical da igreja onde você congrega. Se o seu pastor ainda não faz a escola, por favor, peça a ele, diga a ele, vai ser uma bênção para a igreja, pastor, Vamos nos despertar para o aprendizado da palavra, por meio da escola bíblica dominical, por meio dos estudos bíblicos e também ouvindo os pregadores do Evangelho de Cristo Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos estudar hoje, conforme eu prometi na sexta-feira passada, Hoje, dia 8 de fevereiro de 2021, vamos estudar a lição 100ª da Igreja Chamas do Avivamento. E a lição de hoje é a de número 1, do dia 7 de abril de 2019. A Igreja Chamas do Avivamento alcançou esta marca tão importante, já passou dela, 100ª lição de ensino para os seus fiéis. Louvamos a Deus, amém? Eu quero convidar você, meu amado irmão, minha amada irmã, para neste momento estarmos orando ao Senhor, buscando a face do nosso Deus. É muito importante para nós orarmos ao Senhor. A Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo de número 16, a parte B. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso em que estamos aqui para meditarmos juntos na tua palavra. Pai amado, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, abençoe todos aqueles que estão inscritos neste canal, que estão, meu Pai, parando agora para ouvir, para receber a mensagem do Evangelho. Que o Senhor continue edificando vidas por meio deste programa. Meu Deus e meu Pai, abençoando e fortalecendo as escolas bíblicas dominicais de cada denominação, das denominações que têm compromisso com a tua santa palavra. Pai eterno, eu te peço em nome de Jesus, abençoe os escritores, abençoe os comentaristas, Senhor meu Pai, todos os professores da escola bíblica dominical, os professores do departamento infantil, do departamento de jovens. Pai amado, para a glória, para o louvor do teu nome, eu te peço a tua bênção sobre as nossas classes de escola bíblica dominical. Abençoe teus servos que se empenham no ensino da tua palavra. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor continue falando conosco por meio da tua palavra santa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pois bem, meu irmão, minha irmã, lição de número 1 da 100ª revista de escola bíblica dominical da Igreja Chamas do Avivamento. Ela foi comentada pelo pastor Ailson Dias,
pastor Ailson Dias. Ele é pastor da Igreja Chamas do Avivamento no bairro Vila Bretas. Também realiza um programa maravilhoso de segunda-feira, né, até sexta-feira, a Boa Palavra, no Facebook, das 9 horas em diante. Participe com ele, para a glória de Deus. Também ao meio-dia nós temos o pastor Edneuton e irmã Elaine, a produção, apresentando o programa Chamas do Avivamento, né, o PCA, a partir de meio-dia até as 13h30. Este casal continua fazendo um bom trabalho no programa de Facebook, também está na rádio web, tá? Participe, é um programa para a sua família. Que Deus abençoe o pastor Edneuton, irmã Elaine, também ao nosso querido pastor Ailson Dias, em nome de Jesus, e a todos os seus ouvintes, participantes do programa. Amém? Pois bem, a lição de hoje, né? Hoje é dia 8 de fevereiro de 2021 e nós vamos apresentar a lição, né, do dia 7 de abril de 2019, a palavra do cristão. Só um minuto, por favor. Pois bem, meu querido irmão, a palavra do cristão. Eu quero que você entenda de imediato o principal objetivo desta lição. É nos educar na questão do falar. Né? Porque muitas das vezes nós erramos no falar. Eu já errei bastante nessa questão e muitas das vezes eu tenho vergonha do que eu falei, né? E de que ofendeu alguém, eu falei na hora errada, falei precipitadamente, me trouxe prejuízo e trouxe prejuízo para outras pessoas. Então, por isso que nós, cristãos, temos que aprender a educar, né, as nossas vidas na questão do falar. Então, interessante é que para falarmos alguma coisa, primeiro temos que pensar se vai edificar, se vai animar, né, se vai ajudar alguém a se reerguer, porque do caso contrário, nós podemos atrapalhar vidas, entristecer pessoas, né, e afugentá-las da presença do Senhor. Então eu digo para você que o principal objetivo dessa lição é que a gente aprenda a ser vigilante nas palavras. Entenda bem, porque uma palavra lançada, né, é como uma flecha e como uma pedra que foram lançadas. Não voltam atrás. E depois que elas vão, o problema já está criado. Amém? Então seja sábio em suas palavras. Procure pensar antes de falar. Vai te ajudar muito. Isto me ajuda muito. Amém? Então este é o principal foco da lição de hoje. A palavra do cristão é o tema da lição. Texto áureo. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 3, versículo 8. Verdade prática. Nossas expressões revelam o nosso caráter. A leitura bíblica em classe também está na carta do apóstolo Tiago, capítulo 3, versículos 2 a 6. Vamos ler? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, né, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo.
e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Né? Palavra pesada, né? Pastor Tiago tinha muitas dificuldades diante da igreja que ele dirigia. A carta mostra que era um grupo de pessoas que agiam sem sabedoria. Ele vem dizendo a eles, olha, se alguém é falta de sabedoria, peça a Deus, né, que dá, entendeu? E tinha também pessoas que não ajudavam ninguém. O irmão ia na casa das pessoas com dificuldades, eles falavam simplesmente, vamos orar para que Deus abra as portas. Né? E os irmãos iam com falta de vestimentas, voltavam da mesma forma, iam com fome, voltavam vazios. Então o apóstolo Tiago ele está trabalhando, né, numa carta doutrinária para a igreja que ele dirigia e que serve para nós hoje também, pastores, estarmos doutrinando as congregações que dirigimos. Amém? Então vamos lá. Tiago, ele é irmão consanguíneo de Jesus por parte de mãe e servo do Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 56, você vai ver o nome de Tiago, tá? Como sendo irmão de Jesus, filho de Maria. Maria, depois que ela teve Jesus, ela viveu a sua vida normalmente, gerou outros filhos. Lucas capítulo 2, versículo 7, está escrito que Maria deu à luz ao seu filho primogênito e o enrolou em panos. O que é um filho primogênito? É o filho mais velho. Se fosse filho único, a Bíblia diria que Jesus seria unigênito e não primogênito. Jesus é unigênito de Deus, conforme está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Pois bem, meu querido irmão, Tiago ele fez mais do que disciplinar e orientar a igreja de Jesus Cristo nos seus dias. Ele trouxe a todos nós uma belíssima lição de vida e de postura cristã dentro do nosso convívio com os homens. Ele mostra com muita propriedade que o que falamos e como falamos revela quem realmente somos. Ou seja, a forma de falar, né, o nosso sotaque. Né? O sotaque revela de onde você é. A maneira do mineiro falar, ela é conhecida em todo o Brasil, onde ele vai, né? Uai, só, é logo ali, né? Então a gente já identifica o mineiro logo pelo uai e pelo é logo ali, né? Muitas expressões nossas, né? O mineiro ele consome muitas palavras no seu falar, né? Também troca o é pelo i, o u pelo o, né? Ou o o pelo u, né? Em vez de falarmos tomate, falamos tomate, né? Isso é interessante. O paulista também é conhecido porque ele puxa o R. O baiano ele vai falar uai, bichinho, oxente. Então, como nós falamos, no nosso sotaque, ele indica de onde nós somos. A forma de falar também indica de qual família somos, né? Para a glória de Deus, eu conheço famílias que têm o mesmo sotaque. Quando você ouve um conversando, você pensa que é daquela família, né? Mas o interessante que Tiago vem abordar aqui, né, a forma como falamos, questão de falar com ira, né? Este é o cuidado maior que temos que ter. A Bíblia diz que nós não devemos pôr o sol sobre a nossa ira. Antes devemos, né, podemos até irar, ficar nervosos, mas não deixar que o sol venha sobre a nossa ira. Por quê? Senão vamos falar besteira, vamos xingar, vamos esbravejar e o pior,
poderemos até usar os braços e as pernas. É um grande problema. E aí tem sido o erro de muitas pessoas, né? E a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Nossas expressões revelam o nosso caráter cristão, né? Eu tenho que entender que eu e você, que servimos a Cristo, agora, como disse Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, né? Ele disse: se alguém agora está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Até a nossa forma de falar. Então nós aprendemos a pensar com Jesus, aprendemos a falar com Jesus. Existe um fato bíblico muito importante para nós, né, que somos salvos em Cristo. No caso em que Jesus, né, apresentaram a ele uma mulher que foi apanhada em ato de adultério. Perguntaram para ele: mestre, na lei de Moisés manda que apedrejemos as pessoas que foram apanhadas em ato de adultério, e aqui está esta mulher adúltera. E o que o Senhor diz a respeito disso? O que Jesus fez? Respondeu de imediato? Não. Ele abaixou a cabeça e diz a Bíblia que ele escrevia no chão, na areia, alguma coisa. A Bíblia não revelou o que ele escreveu. Mas o certo é que se deu uma pausa, um silêncio naquele local. E Jesus responde a pergunta com uma outra pergunta. Se algum de vocês que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que as pessoas foram soltando as pedras e saindo um por um. E ficou somente Jesus e a mulher, né? E Jesus perguntou para ela: onde estão os teus acusadores? E ela disse: Senhor, eu não os vejo. Pois é, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então nós temos que entender que nós não podemos também ser, né, precipitados para fazer julgamentos. Precisamos entender o que os outros estão passando, o que os outros estão fazendo, por que eles fazem, por que estão passando por aquela situação. Sou eu, você, nós somos dignos de julgar alguma coisa? Não. A Bíblia diz, Mateus capítulo 7, versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que vós medirdes, vos hão de medir também. E com o julgamento com que julgardes, vos julgarão também. Então hoje, se eu sou juiz, amanhã eu posso ser o réu. Da forma que eu meço, também irão me medir, né? Eu tenho que pensar nisso. Então veja bem, as nossas expressões revelam o nosso caráter cristão. É importante a gente entender que o falar, a forma de falar, ela pode expressar imaturidade espiritual ou pode expressar maturidade espiritual. Imaturidade quando falamos sem pensar. Maturidade espiritual quando pensamos para falar. Ok? Então o caráter cristão maduro, né, pronto, que agrada a Deus, este é aquele que mostra como a pessoa pensa primeiro para depois falar. E ele é tido por sábio, né, para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos ver. Esta lição está dividida em 5 pontos. Primeiro ponto, o que falamos mostra a nossa fraqueza. O segundo ponto, o dever de controlar as expressões. O terceiro ponto, o pecado impede o controle das expressões do que falamos. O quarto ponto, vem a destruição verbal. Já no quinto ponto, vai mostrar as consequências do mal verbal, ou seja, do que eu e você apresentamos em nossas falas. Amém? Veja bem, é o ponto primeiro a ser discutido. Diz assim: o que falamos mostra a nossa fraqueza. No versículo 2, Tiago diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra,
o tal é perfeito, poderoso para também refrear todo o corpo. Sem muitas necessidades técnicas de interpretações, o versículo dispõe de informações muito ricas a respeito das expressões verbais de uma pessoa. A primeira parte do verso declara a falibilidade do ser humano na condição de pecador. Por mais que um cristão busque a santificação, acaba cometendo alguns erros. Veja bem o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 15, ele vai dizer assim: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Paulo estava incluindo não somente a sua carne, mas também as suas expressões, né? A forma que ele falava. E quando ele via que ele falava alguma coisa que ia dar errado, já era. A palavra dele não voltava atrás, e aquilo o aborrecia, né? Isso ele está dizendo de mim e de você também. Ele está mostrando ele como um exemplo de como nós somos, tá? De como nós procedemos muitas vezes, né? Na nossa forma de falar, de agir, de pensar. Então nós, né, corremos o risco de colocar a mão na testa e dizer: meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu falei? Né? Então Paulo, ele tinha este problema: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo cometendo, mostrando a nossa fraqueza. Tá? O tolo engana o seu próprio coração, dizendo a si mesmo que é justo e fiel em tudo. Né? Olha, Provérbios 27:2 vai nos dizer: louve-te o estranho e não os teus lábios. Tem pessoas que se gabam de si mesmo. E este tipo de pessoa são as que mais, né, sofrem aversões. Pessoas viram as costas para elas e dizem: este cara é um mentiroso. Este cara que se gaba de si mesmo, ele tem problema. Né? Então, os estranhos é que têm que nos louvar pelo que nós somos, ou então nos recriminar. Né? Quando recriminam pelos nossos erros, isto é bom, porque vamos procurar corrigir as nossas posturas, a forma de pensar, de falar e de agir. Isto é bom para nós. Né? Vamos lá. Mesmo remidos, continuamos pecadores até a ressurreição, quando a nossa natureza decaída será transformada, aperfeiçoada com um novo corpo. Aleluia. Eu tenho a esperança de ressuscitar no dia da grande ressurreição dos mortos, em que os mortos serão ressuscitados, transformados os seus corpos num corpo glorioso, né? E juntamente com os vivos, né, que serão também transformados com corpos gloriosos ao encontro de Cristo nos ares. Mas para isso eu tenho que entender o que disse o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo de número 3. João disse assim: e qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Louvado seja Deus. Então eu e você temos que entender que temos que chegar à perfeição, a agradarmos a Deus e ao nosso próximo. Amém? Então vamos lá. A segunda parte do versículo mostra a outra dificuldade que nos ameaça sempre: as expressões verbais, o que falamos. Nós temos que tomar um cuidado muito grande, né, com o que falamos. E quem ouve também tem que tomar um cuidado muito grande com o que ouve. Eu fui militar muitos anos, né, trabalhando na ativa 26 anos,
e faz parte do regulamento da Polícia Militar e também das Forças Armadas, que ordens obscuras, o subordinado deve primeiro procurar esclarecimento dessas ordens, para depois cumpri-las. Imagina um soldado recebendo uma ordem, não entendê-la direito e for fazer o que o seu superior mandou, vai dar problema, ele vai tomar cadeia e vai prejudicar todo um serviço. Tá? Então nós temos que entender que quem fala deve tomar cuidado para falar com clareza, de maneira que as pessoas entendam o que você está falando. E quem ouve deve ter a devida atenção para entender o que é falado, ok? Veja bem no livro de Provérbios, aliás, livro de Jó, capítulo 34, o versículo de número 3. Olha o que Jó vem falando acerca desta situação. Tá? Jó 34, versículo 3. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova as comidas. Então, os seus ouvidos, meu irmão, vocês que são ouvintes, eu que muitas das vezes paro para ouvir também, preciso voltar a minha atenção para o que é falado, para que eu possa provar as palavras como o paladar prova a comida, ou seja, saber de fato o que está se falando. Tá? Então, o que nós falamos sempre na igreja, as pessoas não são obrigadas a acreditar no que nós pregamos ou ensinamos, mas elas precisam entender que têm uma obrigação para consigo mesmas, para com as suas almas, de examinar nas Escrituras o que é ensinado, o que é falado, o que é pregado, para que possam ver se de fato é ou são a verdade, ok? A verdade que salva, que liberta, que transforma a vida do mais vil pecador. Amém? Então, Mateus 26, 41, Jesus dá uma orientação para os seus discípulos. Vigiem e orem, porque a carne é fraca, mas o espírito está sempre pronto. Então, nós temos que ser vigilantes, principalmente no falar. Quando eu falo no falar, a gente tem visto o erro de muitos homens, que perderam casamentos, que perderam governos, que perderam presidência da República. Nós temos aí muitos casos de maridos no meio político que falaram mal ou menosprezaram as esposas e se deram mal. Vi um candidato que perguntaram para ele acerca da sua esposa e ele disse: olha, ela é a minha mulher, ela é quem deita comigo na cama. Resultado, ele estava em terceiro na pesquisa ou na corrida presidencial e acabou indo lá para baixo na pesquisa, perdeu a política. Homens que abriram a boca, contaram seus segredos para esposas, depois divorciaram delas, o que elas disseram? Tudo o que eles tinham falado. A Bíblia nos orienta que aquela que repousa no nosso seio, não devemos abrir a nossa boca. Então, segredo, silêncio, o homem tem que aprender isso. A mulher também precisa cultivar segredos. Tá? Isso faz bem para nós sermos vigilantes. O dever de controlar as expressões. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Outra declaração bombástica está registrada neste versículo. A corrupção da nossa personalidade e do nosso caráter tira de nós a condição de controlar o restante da nossa vida. Nós somos pecadores, temos que entender isto. Romanos 3, 23
Deus mostra a universalidade do pecado. Quando Paulo diz assim, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado, muitas das vezes, nos induz a falar o que pensamos, o que queremos, o que vemos de imediato, né? O que a nossa ira está para expressar, né? E o que está cheio no nosso coração. Né? A Bíblia mostra Jesus falando que nós falamos o que está cheio o nosso coração. Então, se você quer falar coisas boas, meus irmãos, né? Vocês estudem mais a Bíblia, aprendam mais com Jesus, aprendam a ver e ouvir, né, coisas boas. Aí o seu coração vai encher de coisas boas. Amém? O salmista do Salmo 119, versículo 11, ele disse: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então ouve a palavra, leia a palavra, medite na palavra, enche o seu coração da palavra de Deus, para que você possa controlar melhor os seus instintos, ok? Isso vai te dar grandes vitórias. Controlar a língua não é só no momento de paz e de alegria, quando a nossa alma está em paz, mas é nos momentos das adversidades e das tentações, né? Então nós temos que entender que em todos os momentos da nossa vida precisamos, né, controlar a nossa língua, a nossa fala. Amém? Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 26, diz isto para nós: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, em todos os momentos, não só nas tentações. A gente tem assistido muitas brigas de trânsito todos os dias, na televisão, na internet, né, no YouTube, no Facebook, desentendimentos de casais, desentendimentos de patrões, né, e empregados, de chefes e subordinados, por causa de palavras mal faladas. A gente tem que aprender uma coisa: Deus nos deu uma só boca, mas nos deu duas orelhas. Então isto mostra que é mais importante ouvir do que falar. Há um provérbio chinês que diz que o falar é prata, mas ouvir é ouro. Louvado seja Deus. E nós temos um problema também, né? Aliás, no Brasil inteiro, no mundo, né? Aquele que fala demais dá bom dia a cavalo. Isto é um provérbio popular. Também tem outros que dizem, né? Quem fala demais amanhece com a boca cheia de formiga. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com essa situação e temos que aprender a controlar as nossas expressões, a nossa maneira de falar. Falar machuca muito mais do que uma agressão física. Isto é uma verdade. Quantas esposas desanimam do casamento, né? Porque são sempre ofendidas pelos maridos. Quantos filhos desanimam na caminhada, porque os pais não sabem motivá-los na presença de Deus e acabam perdendo os filhos para o mundo. Nós temos que aprender a motivá-los. Amém? Veja bem, a metáfora dos freios na boca dos cavalos aponta para a grande responsabilidade que temos em buscar no Espírito Santo o domínio próprio, né? Porque a nossa língua é um dos agentes do coração, vontade e emoções. O problema mora no coração. Mateus capítulo 12, versículo 34, Jesus disse: raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O cavalo pode ser dominado pela boca, mas o homem não consegue dominar o seu corpo, porque a língua humana está infectada pelo mal, né? Veremos
mais adiante que a intenção de Tiago é nos mostrar que controlar a língua é um serviço sério de cada crente em Cristo Jesus, e que muitos crentes não se importam com isso. Pedimos a Deus tantas coisas, tais como bens materiais, paz, alegria e muitas outras coisas. Suplicamos a Deus por misericórdia, mas geralmente nos esquecemos de consagrar a Deus as nossas línguas. Muitos não têm o menor controle e nem senso ético na hora de abrir a boca. Louvado seja Deus. Eu vi uma vez um casal de pastor, e a sua esposa. Cheguei à casa deles, era por volta de 10 horas, 10h30 da manhã, e vi que tinha um total silêncio na casa. Aí o novo convertido de tudo, fui conversar com eles, eles me disseram: olha, hoje nós estamos consagrando ao Senhor, por isso nós estamos quase que em silêncio total. Então é importante, o silêncio, consagrando a vida sem falar com Deus, sem falar com pessoas, porque aí Deus consegue nos ver, e ver que estamos nos humilhando diante dele, e as coisas vão se tornar a nosso favor. Então é importante consagrar a língua, consagrar até a nossa fala diante de Deus. Amém? Então veja bem, Provérbios capítulo 4, versículo de número 24, o que o autor de Provérbios nos escreve, o rei Salomão. Provérbios 24, versículo 4, diz assim: e pelo conhecimento, Provérbios capítulo 4, estou no 24. Provérbios 4, versículo 24. Desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Olha como é importante ver que nós não podemos falar o que queremos, o que vem na nossa mente, o que as pessoas falam. Muitos xingam, falam palavrões, contam piadas imorais, fazem fofoca, difamam pessoas, caluniam pessoas. Isso não é para os salvos. O profeta Isaías, ele viu que o seu pecado maior estava nos seus lábios. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, ele disse, ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então o profeta, ele sentiu que o seu pecado estava na sua boca, no que ele falava. Não sabemos o que Isaías falava, mas certamente era algo que incomodava a sua alma, porque o salvo, quando ele está cometendo algum tipo de pecado, alguma coisa que ele está fazendo que não agrada a Deus, ele sabe onde está o seu pecado, onde ele está errando. Por isso, que ele olhou para o que ele falava. E a Bíblia mostra que Deus teve misericórdia do profeta e enviou um serafim com uma brasa viva nas mãos e tocou com ela os seus lábios, e aquele anjo disse para ele: olha, os teus pecados, os teus lábios foram purificados, os teus pecados foram perdoados. Então Isaías reconheceu que o seu maior problema era o que ele falava. Então nós, salvos em Cristo, temos que entender que não podemos ficar difamando pessoas. Salmo 101, versículo 6 diz que aqueles que difamam seus próximos às escondidas, Deus os destruirá. Está lá no Salmo 101, ok? Então entenda que o maior problema de muitas pessoas é o que elas falam, e que falam precipitadamente, falam sem ter certeza, julgam pessoas. Deus não se agrada nada disso. Então temos que procurar ser melhores no falar, procurar uma perfeição no que falamos. Amém? O pecado impede o controle.
Vede também as naus que, sendo tão grandes, levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que governa. A metáfora do navio nos traz outra lição importante. Quem está no controle do nosso coração? Se somos nós, nunca conseguiremos controlar a nossa língua. Por isso que Deus ele pede aos seus filhos, Provérbios 23, versículo 26. Filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Ok? Então, se o nosso coração estiver no controle de Deus, certamente o que nós falamos, pensamos, será melhor, será mais agradável, irá ajudar a nós mesmos e a outras pessoas, com certeza. Amém? Sempre ofenderemos alguém e, consequentemente, a Deus, porque quando ofendemos uma pessoa, ofendemos também a Deus. Mateus 25:40, Jesus ele diz assim: tudo quanto fizerdes aos meus pequeninos, a mim o fareis. Então, se você faz o bem para alguém na igreja, você está fazendo o bem para Cristo. Se você faz o mal para qualquer pessoa, você faz o mal para o Senhor. Então entenda, tudo quanto você fizer aos meus pequeninos, dentro e fora da igreja, sendo bom, vai fazer para o Senhor. Sendo mal, vai fazer contra o Senhor. Tá? Veja bem, quando o cristão não está no controle do Espírito Santo, a língua dele é uma arma pontiaguda, altamente mortal. Problema sério, Quando as nossas bocas têm que ser bênção, se tornam maldição. Deus não nos chamou para sermos maldição na vida de ninguém. Pelo contrário, Ele nos chamou para sermos abençoadores. Tá? Provérbios 18, 21 vai dizer acerca disto: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Com o jeito que você fala, você pode matar. Com o jeito que você fala, você pode fazer uma pessoa viver. Então, tome um cuidado muito grande na hora de falar. Infelizmente, a gente conhece pessoas que têm prazer em dar más notícias. Não tenha pressa para isso, meu irmão. Não tenha pressa para isso, minha irmã. Procure sempre receber as notícias, filtrá-las, e depois procure um jeito com sabedoria de transmitir a notícia. Olha o que aconteceu com o sumo sacerdote Eli. O homem já era idoso, bastante pesado, sentado na sua cadeira. De repente alguém chega correndo e diz: olha Eli, perdemos a batalha. Ofni e Finéias, seus filhos, morreram e a arca da aliança foi tomada. O que aconteceu? Eli tomou um susto, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Pessoas têm que aprender a dar notícias, sendo elas boas ou más. Tem gente que tem mais pressa de dar más notícias. Isto é um grande perigo para esse tipo de gente. Tem pessoas que se alegram com as boas notícias e as divulgam para a alegria dos outros. Assim fez a mulher samaritana na aldeia de Sicar. Ela saiu correndo e disse: olha, venham ver um homem que falou tudo a meu respeito. Ele disse que eu já tive 5 maridos e que este de agora não é meu marido. Porventura não é ele o profeta, o Messias que nós aguardamos? Venham vê-lo. E a Bíblia diz que todos aqueles homens que moravam naquela aldeia foram ao encontro de Jesus. Então a forma dela falar a palavra
dar uma boa mensagem. Muitos procuraram por Jesus, o ouviram e se converteram a Cristo. Que coisa gloriosa! Então o pecado ele impede o controle, a nossa natureza humana decaída, né? Por isso que nós agora, recebendo o dom do Espírito Santo, ou fruto do Espírito Santo, melhor dizendo, né, também o dom, que é sabedoria, e recebendo o domínio próprio, que faz parte do fruto do Espírito, podemos agora ser melhores no falar, né? Primeiro, para falar, entenda, você precisa pensar. Segundo, não dê lugar à sua ira. Tá? Espere, acalma, depois você fala. Ok? Vamos lá no ponto 4. Está escrito a respeito da destruição verbal. Né? Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. Né? A forma que nós falamos pode provocar grandes destruições. Quantas famílias estão hoje separadas? Marido separou da esposa por causa de uma palavra mal falada, ou por causa de uma palavra mal entendida. Né? Uma palavra mal entendida, geralmente, ela é recebida por pessoas complexadas. Quando a pessoa é complexada, ou tem algo visível nela que pode mostrar que ela é complexada, aí que nós temos que tomar um cuidado ainda maior, né? Para não levar uma palavra mal falada e destruirmos uma vida. Então entenda, meu irmão, minha irmã, por que muitas pessoas entram em depressão? Elas estão sempre recebendo palavras negativas na mente que descem ao coração. Né? Você não vale nada, você não consegue, você é fraco, você não presta para nada. Isso tudo são palavras de desmotivação, que causam tristeza, baixa estima. Quando pensa que não, entra a depressão. E para curar da depressão, meu amigo, somente o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo falando ao coração da pessoa e providenciando situações e momentos para que ela possa vencer. E se ela não tiver a Cristo no seu coração, né, vai ficar mais difícil ainda. Né? E aí a gente tem visto muitas e muitas pessoas, né, tirando a vida, separando, divorciando, perdendo empregos, né, virando mendigos, andarilhos, loucos. Isso é um problema sério. O maior problema que o ser humano tem é justamente no que ele fala. Mas nós que somos salvos em Cristo precisamos corrigir a nossa maneira de falar. Quantas pessoas saíram da igreja, da presença de Deus, porque ouviram uma palavra que não estavam preparadas para ouvirem. Então você tem que entender. Também tudo mostra, né, que tem o seu tempo. Salomão disse isto em Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo debaixo do sol. Queremos e devemos falar a verdade. Isto é bom, isto é certo. Mas nós temos que entender, a verdade tem a hora para ser dita. Não somente a hora, mas o local também para ser dito. Muitas pessoas não podem e não querem ser repreendidas diante de grupos, diante da família. Né? Então tem que existir uma hora e um local reservado para essa pessoa ouvir umas verdades. Por isso que muitas das vezes os chefes chamam no gabinete. É mais sensato, é mais honesto, é mostrar que quer o bem daquela pessoa para que ele melhore e que ele venha produzir mais. Jesus repreendeu seus discípulos algumas vezes e eles mudaram de postura. Ok? Então o que falamos pode causar grandes destruições. Né? Uma pequena brasa, uma pequena chama pode destruir uma floresta inteira.
e algo que não foi de fato mostrado ser verdade, também pode prejudicar pessoas e ministérios. O nosso adversário, infelizmente, ele usa muito dessa arma para destruir grupos, para destruir relacionamentos de pessoas. Ele usa aqueles que não vigiam, fofoqueiros de plantão, mexeriqueiros de plantão. Né? Deus não quer que você haja assim, meu irmão. Deus quer que você seja uma bênção na sua igreja, na sua família, no seu local de trabalho. Evite esse tipo de coisa, você vai se dar muito bem no seu ciclo social, tá? No seu meio social, na sua família, no seu lugar de trabalho. Vai dar certo. E no ponto 5, né, nós vamos ver aqui as consequências do mal verbal, ou as consequências das palavras mal faladas. Esse ponto 5 é a continuação do número 4, do ponto 4, ok? A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Esse versículo é a continuação do anterior. Então vamos prosseguir com o comentário. Nenhuma pessoa tem condições de ouvir tudo o que queremos falar. O próprio Senhor Jesus, ele disse aos discípulos no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12: tenho muitas coisas ainda que vos dizer, mas vocês não suportariam todas elas. O que Jesus faz? Ele envia o Espírito Santo para que revele o que precisava ser falado aos seus discípulos. Amém? Então veja bem, alguém que está psicologicamente ofendido não estará pronto a ouvir certas expressões, muitas vezes mais brandas do que as que o feriu. É exorbitante a quantidade de pessoas mortas por causa de expressões mal proferidas, fruto das arrogâncias, das prepotências, dos desejos egoístas, das atitudes de vinganças, e por que não dizer das brincadeiras de mau gosto, né? Infelizmente, tem pessoas que não suportam brincadeiras, né? Tem brincadeiras que é óbvio que nós não devemos brincar. Tem coisas que vamos falar que vai entristecer pessoas. Então aí que eu tenho que tomar cuidado, né? Tem muitas brincadeiras de mau gosto que eu não gosto particularmente. E as pessoas vão descobrir isso quando elas se relacionam comigo. E eu vou descobrir também que existem certas brincadeiras que meus amigos não gostam. Isto quando nós nos relacionamos. Isto é evidente. Então nós temos que entender o que o meu amigo não gosta, eu não vou fazer, né? E assim nós temos que entender que o bom relacionamento, ele é realizado dessa forma, com aquilo que o outro gosta, principalmente com respeito. Muitas das vezes a falta de respeito, né, com pessoas que foram bem doutrinadas, né, bem ensinadas pelos pais, pode ofendê-las e elas não gostam, com toda a razão, tá? Estão certas, não estão erradas. Então, quando você for brincar com alguém, pense que tipo de brincadeira que você vai fazer. Esposas decepcionadas, maridos revoltados, filhos com os futuros comprometidos, pessoas que não têm mais prazer de viver. São pessoas tristes, amarguradas, revoltadas, humilhadas, decepcionadas, porque foram feridas com palavras que nem mesmo os animais irracionais deveriam recebê-las, mas que foram proferidas no lugar do apoio moral, de carinhos, de atos de amor, etc. Como fogo em uma floresta, as más expressões devastam vidas que seriam produtivas, que poderiam ser a base de sustentação da própria pessoa que a ofendeu. No fim, é só cinzas, relacionamentos destruídos,
pessoas emocionalmente destruídas, famílias divididas, igrejas travadas no desenvolvimento e crescimento espiritual. O que estava acontecendo na igreja do presbítero Tiago não pode continuar acontecendo nas nossas igrejas. Amém? Então eu louvo a Deus, por esta lição de escola bíblica dominical que o pastor Ailson Dias comentou, de acordo com a carta do apóstolo Tiago, em coisas que são vistas, continuam sendo visíveis em nosso meio e que a gente precisa erradicar, precisa eliminar para que a igreja de Cristo continue prosperando e melhorando cada vez mais. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa também. Não é porque você ouviu algo que alguém disse que você deve sair da igreja. O adversário, ele utiliza da nossa fragilidade para nos tirar da presença do Senhor. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, ele vai dizer assim, olha, do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo, ficai firmes. Olha o que Paulo vem dizer acerca desta armadura. Ele diz assim também, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo vem dizer, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Só entenda, meu irmão, minha irmã, muitas pessoas, infelizmente, sofreram traumas na vida, sofreram problemas, e às vezes chegam na igreja, e ouvem algumas mensagens que elas não estão prontas para ouvir, e não ouvem direito, não procuram filtrar as palavras, e acabam se entristecendo com o que foi pregado, com o que foi ensinado, com o que foi falado, e saem da presença de Deus. Entenda que você precisa do capacete da salvação nesta armadura, para que não entre na sua mente qualquer coisa, qualquer palavra, que o adversário ele é mestre em nos derrubar por meio de palavras mal faladas, ou palavras mal entendidas. Se você ouviu algo e entendeu, não gostou, procure quem falou, converse com ele ou com ela primeiro, antes de tomar qualquer decisão. Peça explicação, seja sábio, para depois você tomar uma decisão. Isso é de suma importância para a sua vida, ok? Então entenda, não saia da igreja porque alguém falou algo que você não gostou. Mesmo que alguém falou algo que você não gostou, procure essa pessoa, converse com ela, e se conserte. Peça a ela perdão se você a ofendeu, e peça a ela para te dar um entendimento melhor do que ela falou. Assim você vai evitar a perca da sua salvação e também até a perca da salvação dessa pessoa. Que Deus em Cristo abençoe você, meu amado irmão, minha amada irmã, que assistiu conosco no YouTube, Clássicos da Escola Bíblica Dominical. Por favor, se inscreva,
Aperte o sininho para você receber as notificações de novos vídeos, né? Se inscreva em nosso canal, compartilhe, nos ajude na edificação da igreja, na evangelização, na pregação do Evangelho. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua família, em nome de Cristo Jesus. E amanhã, se Deus quiser, às 15 horas da tarde, dê tudo certo, né? Estaremos aqui estudando esta lição, né? Lição de número 89, o ano 23 da Escola Bíblica Dominical da Igreja Chamas do Avivamento. Esta lição é do terceiro trimestre do ano de 2016. Eu quero agradecer ao pastor Edneuton Saturnino pelas lições antigas das Chamas do Avivamento que ele me cedeu. Também quero agradecer a nossa irmã Lourdes, que congrega conosco ali, né, na rua Noruega, número 98, no bairro Granduqueiras. Ela também me cedeu muitas antigas lições para que a gente possa estar aí estudando novamente e trazendo estas preciosidades aos corações dos irmãos. Clássicos da Escola Bíblica Dominical, de segunda a sexta, das 15 às 16 horas, no YouTube e também no Facebook. Que Deus em Cristo abençoe aos amados irmãos, em nome do Senhor Jesus.